Shalom Adonai, a paz do Senhor. Venha, meu amor. A paz do Senhor, amados. Pronto, mais uma live da Igreja Águas Santas, né? No nosso canal YouTube. Pronto. E aí, gente, hoje tem uma palavra que muitas vezes ela é muito pregada e tal, mas a gente não costuma enfatizá-la, né? É verdade. Na raiz, né? Na raiz do propósito dela. E nosso tema hoje é: a nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é fazer discípulos, né? E nós estamos assim fundamentados ali em Mateus 28, 19, 18, onde Jesus dá aquela ordem, né? Ele dá aquela ordem, ele manda que os discípulos dele, né, fossem a todas as nações e assim fosse multiplicador, fizesse novos discípulos e batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e muito mais ainda, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, que é aquilo que ele havia ordenado, havia ensinado, havia passado para os seus discípulos, né? Ensinamento é fundamental, não basta apenas levar o evangelho, né? Fazer o batismo e você não ensinar, não fixar a pessoa no conhecimento, né, da palavra. Discipular, essa é a palavra, né? Discipular, né? E ele garante que ele está presente nesse processo, né? Todos os dias e até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, né? Então, a nossa missão é justamente essa, né? Fazer discípulo, e isso é um chamado, né? Isso é um chamado e ao mesmo tempo o envio de Deus para os seus filhos, não é para todo mundo, verdade, para os seus filhos. Ou por que não dizer melhor assim, para os vocacionados, porque tem que ter vocação, né? E essa vocação, ela tem a sua origem na própria natureza de Deus. A gente, quando vai ali para João 15, 16, a gente percebe claramente que o Senhor, ele deixa ali bem consolidado a questão da escolha, né? Que ele que escolhe, né? Ele que designa e ele que determina o que fazer, que é produzir os frutos, né? E o desejo dele é que aquilo que se faça conforme o desígnio, conforme o chamado dele, conforme a escolha dele, permaneça. E permanecer é justamente essa edificação, né? Edificar esses discípulos é muito importante, né? E você também vê aí que essa iniciativa é uma iniciativa da parte de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que chama, né? O fator determinante da escolha da parte de Deus está no propósito de Deus que ele tem para cada um de nós, né? Que nós chamamos essa escolha de eleição, né? E essa eleição, ela tem como base exclusiva a vontade soberana de Deus e não as ações previstas do homem, né? Algumas pessoas talvez se julguem capacitado, chamado, enviado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu posso isso, porque eu posso aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, e não se trata disso. É bem diferente o entendimento que a palavra de Deus passa para a gente. E eu digo para você que você pode vivenciar isso aí quando verdadeiramente você é um escolhido, quando verdadeiramente você recebe esse chamado, porque o chamado, a escolha, o envio é algo muito forte na vida humana. Ela impacta, né? Ela impacta toda a sua pessoa. Você é todo impactado, né? E começa pelo seu próprio nome, impacta a sua história, né? A sua história antes e presente, a história presente, a sua história contemporânea, né? Atual, e passa até pela família. Nada de sua vida fica de fora quando ocorre esse chamado, quando você verdadeiramente é um eleito, é um escolhido, é um filho de Deus, né? E pode ter certeza que esse impacto atinge uma largura, uma profundidade muito grande no seu íntimo. E toda a sua vida ela é afetada, né? Ela é afetada por esse chamado. E por que não dizer, né, que diante disso aí você não tem uma resposta a não ser dizer sim, né? Se você é escolhido, se você é chamado,
se você é comissionado, se você é capacitado, se você nasceu, existiu em função disso, não pode ter a palavra não no seu coração. A gente percebe que muitas vezes a gente reluta. Eu relutei muito para ser crente, para ser cristão. Depois, como cristão, eu relutei muito para seguir o Senhor Jesus naquilo que ele queria. Mas eu hoje estou aqui, né? Eu estou aqui, fui obreiro, fui introdutor, fui zelador, fui evangelista, fui pastor e hoje sou um bispo para a glória do Senhor. E assim que é. Então eu digo para você que não adiantou eu resistir e ter medo, né? Não adianta de nada, porque a vontade soberana de Deus, ela vai prevalecer. Então não tenha medo, confie em Deus, Ele sabe escolher, né? Ele sabe escolher. O homem não sabe escolher, mas Deus sabe escolher, né? E quando Deus chama, Ele mesmo capacita para aquilo que já está proposto, né? Para aquilo que está proposto na vida da pessoa, entendeu? E a sua parte, a minha parte, a parte do homem é se colocar inteiramente à disposição daquele que chama, né? Se você é vocacionado, né? Então, fazer ou não aquilo que lhe é proposto é algo também que depende da sua vontade. Você tem que realmente abrir o seu coração e se propor a isso. E perseverar, resistir, né, diante das impossibilidades, das dificuldades. Até mesmo resistir a você próprio, né? Perseverar contra as suas próprias resistências, né? E não se prender, né? É muito importante que você não se prenda ao material, não deixe o tempo passar, não se limite, né? Não se limite às coisas, não se limite ao espaço, né? Isso é muito importante, porque a base dessa missão é a natureza buscadora de Deus ao homem. Como nós vemos lá no começo, que é o Senhor que escolhe, é Ele que vem, é Ele que propõe. E nós podemos examinar, através das escrituras, que esse nosso Deus é o Deus que chama, né? Que chama, que capacita e que envia. Ele enviou Noé, né? Ele enviou Noé com a mensagem de salvação ao mundo sob o julgamento de um dilúvio. Esse é o nosso Deus. Ele enviou Abraão a uma terra desconhecida para experimentar o poder da fé. Ele enviou José para o cativeiro e para a corte real do Egito, para preservar um remanescente dele, né? Ele enviou Moisés ao Egito, o opressor de Faraó, né? O Egito, opressor de Faraó, para deixar que seu povo israelita, para deixar que o povo de Israel fosse livre. E daí por diante, então você vê que dia após dia ele também enviou persistentemente os profetas ao seu povo, né? E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Tá vendo? E o seu Filho Jesus Cristo enviou os seus discípulos, que chegaram a mim, que chegaram a você, e nós somos enviados a outras pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. João 1, 12, 13... a palavra fala que a todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você tem poder de filho, então vá, não se detenha, não se prenda, não deixe que as coisas posterguem aquilo de bom que é a vontade de Deus ser cumprida através da sua vida, o id do Senhor Jesus. Amém? Não tema, não pare, irmão, não pare. Você tem poder de filho para levar a outras pessoas a mensagem de um Deus que ama e que se porta o suficiente com todos os povos, com todo mundo, né? Essa é a nossa missão, é uma extensão da natureza de um Deus que vive e se preocupa o suficiente para buscar e salvar o ser humano. Então, não adianta chorar, como Jeremias. Eu sou uma criancinha, né?
Não adianta gaguejar como Moisés, né? Não adianta fugir como Jonas, porque nada vai adiantar até que se cumpra aquilo que é a vontade de Deus. Então, como pode ver, discipulado é mais do que uma conversão. Seja discipulado. Não basta se converter. Seja discipulado. Seja discípulo para que você possa gerar outros discípulos. Que Deus nos abençoe. Desculpe. Que Deus dê um soluço. Que Deus nos abençoe essa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Sim, meu Deus. Essa palavra, meu Deus, que seja uma palavra de despertar para aqueles que estão, meu Senhor, postergando o tempo, para aqueles que estão sem dar a devida audição, meu Pai, ao teu chamado, ao teu enviar. Verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente no coração dessas pessoas. E que ela se erga, meu Pai, de onde ela está postrada, ela se erga e vá fazer aquilo, meu Pai, que é a tua vontade, que é o teu querer. Que ela vá, que ela vá fazer discípulos, que ela vá buscar outras pessoas, que cumpra-se o desígnio da existência dela, que é justamente isso, meu Pai, ser enviado por Deus, por amor às almas que estão perdidas nesse mundo. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, meu Senhor, por esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus, né? Essa é a palavra. E beijo no coração. A paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe a todos.